E é isso, aqui estão as caixas, basicamente porque eles foram sequestrados e usar isso aí em cima de uma economia que já era grande. Tá aí a diferença enorme, pessoal. Fala pessoal, começando mais um vídeo, esse aqui é diferente, tá? Eu tô aqui do escritório, eu tô gravando aqui em especial porque o último vídeo, que foi um vlog pro Paraguai, foi super bem, viralizou. Eu recebi muita mensagem de vocês, muita mesmo, foram centenas de mensagens, de comentários, vou colocar os prints aqui para vocês verem, de vocês perguntando como é que foi essa experiência, como que eu fiz para comprar com cripto, foi uma das principais perguntas que eu recebi, como que eu fiz para trazer aqui para o Brasil, eu fui comprar alguns eletrônicos basicamente, então eu resolvi gravar esse vídeo aqui para contar com detalhes para vocês de como é que foi essa experiência, o que eu faria igual e o que eu faria diferente caso eu fosse novamente para o Paraguai, mas antes disso não esquece, já se inscreve no canal. Bora! Ah, e só para deixar claro, tá? Esse vídeo aqui não é nenhum tutorial, nem dica financeira, nem incentivo para você ir fazer nada, tá? É só a minha experiência, o que eu fiz. Ó, uma coisa que eu não mostrei no vlog foi isso aqui, ó. Essa caixa aqui chegou aqui em casa cerca de uma semana depois da viagem, dos Correios. Basicamente aqui dentro tem a caixa do MacBook e do iPhone, que eu mandei aqui para casa pelos Correios. Caixa veio vazia, tá? Só para deixar claro. Bora abrir, porque eu não abri até agora, então teoricamente tem uma caixa de um Mac e a caixa de um iPhone aqui. Vamos ver. Interessante, você tem um estilete. Bora abrir. Aparentemente tá. Aqui, ó, MacBook. Intacto. Boa. Caixa zero bala. Esperei o vídeo para abrir isso aqui. E aqui dentro eu coloquei a caixa do iPhone também, rapaziada. Aqui a caixa do iPhone. Pô, fala a verdade. É muito satisfatório você ter a caixa, né? Vamos combinar. Ó, aqui tá o manual do Mac. Acho que é o manual do iPhone. Vem lacradinho, tá, rapaziada? Ó, e aqui também estão as notas. Na continuação do vídeo eu vou mostrar para vocês exatamente o valor que a gente pagou. E é isso, aqui estão as caixas. Essa, inclusive, foi uma das perguntas que muitas pessoas mandaram. Como é que eu fiz para trazer as caixas? Cara, basicamente eu fui nos Correios e mandei as caixas vazias aqui para minha casa, para eu não ter que trazer as caixas, né, na mala, na mão. Então eu pedi para os Correios fazer esse favorzinho para mim. Isso aqui custou 50 reais, se eu não me engano, mais ou menos 50 reais, para mandar lá de Foz aqui para São Paulo. E demorou 4, 5, 6 dias. Bom, bora tirar do cenário aqui que as caixas são grandes. Mas assim, pessoal, isso aqui, sinceramente, é só um detalhe, né? Eu tive essa ideia de mandar por correio para casa porque eu tava com tempo. Basicamente, eu ia pegar o voo de volta para São Paulo às 8 horas da noite, 9 horas da noite, não lembro direito. E eu já tinha comprado tudo, era meio-dia, 1 da tarde, 2 da tarde, então eu tava com tempo. Eu tive essa ideia. Então por isso que eu fiz isso, tá? Mas da outra vez que eu fui pro Paraguai, que eu fui comprar este outro iPhone aqui, que é o 14 Pro Max, eu vim sem caixa nenhuma, né? Então, este é o padrão, tá? Você traz sem caixa no bolso e tá valendo. E atenção, aqui eu vou te falar um negócio que eu não faria de novo, tanto que na segunda vez que eu fui pro Paraguai eu não fiz. Eu nunca vi ninguém falar sobre isso, que é voltar de ônibus lá de Foz aqui para São Paulo. Basicamente em 2023, quando eu fui lá pro Paraguai comprar esse celular aqui, eu fui de ônibus e voltei de ônibus. E a experiência de voltar de ônibus de lá foi um pouco aterrorizante. Basicamente, resumindo aqui para vocês, 3 ônibus saíram de Foz para São Paulo naquele dia. Eu ia pegar o primeiro ou o segundo ônibus para voltar e eu decidi pegar o terceiro, que era o último, que eu decidi ficar batendo perna lá no Paraguai, né, olhando as coisas. Foi a melhor escolha que eu tomei sem saber.
Basicamente, os 2 primeiros ônibus que saíram de Foz para São Paulo, antes do meu, eles sumiram do mapa. Por um bom período de tempo, eles não tinham a localização desses 2 ônibus, basicamente porque eles foram sequestrados e as pessoas que estavam dentro deles foram roubadas. Então, assim, ônibus que sai de Foz e vai para São Paulo é um ônibus que tem basicamente um alvo, então é bastante perigoso. A gente estava dentro do ônibus quando a gente soube disso, né? Voltando para São Paulo, o motorista que avisou a gente falou: os 2 últimos ônibus que saíram antes da gente, eles foram encontrados agora há pouco no meio do mato e a gente vai ficar parado aqui no posto um tempo esperando uma escolta. Então, assim, foi um pouco aterrorizante, mas deu certo. Então, essa experiência serviu de aprendizado e nessa volta de Foz aqui para São Paulo, que eu fui dessa última vez, eu voltei de avião para não ter risco. Então, minha recomendação para você, beleza? E outra coisa que eu não faria com certeza em pleno 2026, levar dinheiro físico lá para o Paraguai, né? Existem várias outras formas mais inteligentes de você comprar suas coisas lá no Paraguai, correndo menos risco. Então, não faça isso. Minha recomendação, tá? E assim, antes de ir lá para o Paraguai, eu pesquisei, né? As lojas que eu ia presencialmente visitar para ver o aparelho, e já consegui comparar os preços, enfim, ter uma noção, né, de quanto que custava lá, a diferença das lojas. Existe um site que faz toda essa pesquisa, todo esse trabalho pra gente, tá? O nome do site é Compras Paraguai. Eu vou até gravar a tela aqui para mostrar para vocês. Aqui, ó, já tô no site. Isso aqui não é propaganda, tá? Só tô realmente mostrando exatamente o que eu fiz. Então, poxa, minha intenção era ir pro Paraguai para comprar um iPhone 17 Pro Max e um MacBook M4 Pro Max com a configuração que eu queria. Então eu vim aqui, iPhone 17, pesquiso e vai aparecer aqui as configurações. No meu caso aqui, ó, foi esse aqui de 512 GB. E o site, esse site Compras Paraguai já mostra que você vai encontrar o iPhone a partir de $1.470 até $1.635. Você rola aqui para baixo, você vai ver as lojas, tá? E esse preço aqui, 95% dos casos é exatamente o preço que você vai encontrar na loja, tá? Eles mantêm sempre bem atualizado. Então, não romantiza. Não acho que você vai lá para o Paraguai e vai ser... você vai andar e vai encontrar os produtos. Não. Pesquisa aqui direitinho exatamente o que você quer, já anota mais ou menos o preço que tá aqui no site, vê as principais e melhores lojas, tá? Basicamente, eu só fui em loja grande lá no Paraguai, tá? Então eu fui na Nissei, como vocês viram no vídeo, fui na Mega Eletrônicos, fui na Cell Shop, fui no Shopping China, eu fui aqui, ó, na New Zone Importados, enfim, então eu só fui em loja grande, já sabendo mais ou menos o preço. E detalhe, eu fui lá pensando em comprar com Pix ou cartão. No final das contas, eu comprei tudo com cripto. E tem gente que acha que cripto é mais complicado do que usar cartão, do que usar Pix. Pelo contrário, eu comprei com cripto porque foi mais simples e mais barato comprar com cripto. E agora bora falar sobre preço. Uma das principais perguntas que eu recebi valeu a pena comprar lá no Paraguai? Quanto que você economizou de fato? Quais foram os valores? Enfim, porque no vídeo ali do vlog eu mostrei na correria, acabei não entrando tanto em detalhes. Então, antes de falar quanto que eu paguei, tá, tanto no MacBook quanto no iPhone, bora ver aqui no navegador quanto que esse aparelho custa hoje aqui no Brasil, beleza? Bora! Então bora aqui já ver quanto que tá custando o MacBook, tá? Já vamos direto pro MacBook porque aqui que foi realmente a economia bizarra, tá, rapaziada? Então, ó, MacBook... comprar esse MacBook que eu comprei foi o MacBook Pro, tá? 16 polegadas, a cor preta, foi a tela padrão, foi o chip M4 Max e foi a CPU de 16 núcleos, com GPU de 40 núcleos e 48 de... isso aqui não é editável, beleza. Não, obrigado. Bora lá. Opa, já tá aqui em cima aparecendo, eu nem tinha visto. Então olha aqui, ó, aqui embaixo o valor maior, tá? Sim,
Sim, um computador não, um notebook aqui no Brasil da Apple com essa configuração custa R$ 49.999. Não custa 50 mil reais, custa 49.999, tá? Tá no preço. Bom, não preciso nem falar, né, que valeu a pena ir lá pro Paraguai para comprar o MacBook, tá? Aqui tá a notinha do Shopping China, que foi lá que eu comprei o MacBook, e eu paguei a bagatela de exatamente $3.750, que dá aí R$ 20.550. Então, editor, põe na tela aí a economia, tá? De ter comprado um MacBook lá no Paraguai. Mas tem um detalhe, a gente conseguiu economizar mais ainda porque a gente comprou com cripto. Se a compra não tivesse sido com cripto, a economia teria sido menor. Teria economizado sim, mas comprando com cripto a economia consegue ser ainda maior. Por que a economia consegue ser ainda maior? Peguei aqui o celular que eu entrei em contato com eles quando eu fui lá para o Paraguai, ó, mensagem dia 7/10/2025. Já fazem aí uns 2, 3 meses. Quando você vai comprar por Pix ou por cartão de crédito, existe uma taxa além do preço, tá? Então, se eu fosse comprar com cartão de crédito ou com Pix, não seria $3.750, seria mais. Eu vou fazer algumas simulações aqui com vocês. Por exemplo, na loja Visão VIP. Pessoal, eu mandei mensagem para eles aqui, ó. Não sei se vai dar para enxergar direito, mas basicamente perguntando sobre o MacBook. E eles me passaram as condições de pagamento. Então, à vista, não tem taxa, é o valor normal. Agora, se for pagar com cartão internacional, tem acréscimo de 10% no crédito e 5% no débito, tá? E se for Pix, aí tem a cotação diferenciada deles. Como é que funciona essa cotação diferenciada? O dólar hoje, por exemplo, está 5,20. Só que você vai lá comprar nessa loja, você não vai pagar 5,20 no dólar. Eles vão te passar um dólar de 5,30, 5,35, 5,40, 5,50, 5,60. Vai depender do humor do vendedor. Então tem essa variação, tá? Mas, por exemplo, vamos fazer uma simulação. Se a gente fosse pagar com cartão de crédito, que fica mais visível a diferença, tá? Então seria 10% de acréscimo. Então eu paguei $3.750 mais 10%. $4.125, tá? Então, só de taxa aqui, a gente conseguiu economizar $375. O dólar na época estava mais ou menos 5,40, R$2.000. Só por ter comprado com cripto. Isso sem contar a taxa de IOF, que quando você faz uma compra internacional com cartão de crédito, você também paga a taxa de IOF, tem também o spread cambial ali. Então, assim, isso é sem contar a taxa de IOF, que é difícil calcular exatamente, tá? Então, só por não ter usado cartão de crédito, a gente conseguiu economizar isso aí em cima de uma economia que já era grande, tá? Agora, bora olhar o iPhone. O iPhone não vai ser uma diferença tão grande, né? Quanto maior o preço do produto, maior vai ser a diferença. Mas mesmo assim, vamos dar uma olhada aqui no iPhone. Já estou aqui no site da Apple de novo, então, ó, iPhone 17 Pro, foi o Pro Max, azul, 512 GB. Então, olha só o preço aqui no Brasil, R$13.999. Cadê o valor grande embaixo? Não tem? Tá, então a gente só tem um valor aqui pequeno, ó. R$13.999. O iPhone a gente pagou $1.700, tá? Então, $1.700. Eu não vou usar a cotação do dólar hoje, que tá 5,20, tá mais baixa, né? Eu vou usar do dia ali, que tava mais ou menos 5,40. R$9.180. Menos 13.999. Tá aí. Paguei quase R$5.000 a menos por ter comprado o iPhone lá. E, obviamente, tem ainda economia a mais por ter usado cripto, né? Pode colocar aí minimamente 10%.
em cima do valor. Então bora finalizar esse cálculo aqui, porque é muita informação, são muitos números. Vamos somar primeiro quanto que teria dado se eu tivesse comprado tudo aqui no Brasil, tá? Então foi R$ 49.999 do MacBook, mais R$ 13.999 do iPhone. Então eu teria gasto um total aí de R$ 63.998, beleza? Só que no caso, a gente pagou $1.700 no iPhone e pagamos 3.750, deixa eu ver se foi isso mesmo, memória é ruim, $3.750 no MacBook. Isso dá $5.450. Dei uma conferida aqui exatamente no preço do dólar no dia que eu comprei, tá? E o dólar estava exatamente 5,43. Ficou mais ou menos dentro disso. Deu um total de 29.593. Então, fazendo a conta, tá? De quanto que foi a economia? Bora lá. 29.593 menos 63.998, que teria sido o valor que a gente teria gasto, né? Aí a diferença enorme, pessoal. Diferença bizarra, né? E se eu tivesse pago com cartão ou com Pix, poxa, a diferença teria sido um pouco menor, né? Ainda teria valido a pena? Sim, mas só de ter pago com cripto eu consegui economizar mais 2, 3 mil reais, com certeza. Isso faz bastante diferença. E detalhe importante, quase que eu esqueço de pagar com cripto. Acho que foi na penúltima loja que eu lembrei de perguntar se aceitava cripto. E por incrível que pareça, assim que eu perguntei, aceita cripto? A primeira resposta que eu recebi foi não. Depois eu continuei perguntando, o SDT, o SDC, aí a mulher ali que não tinha tanto entendimento ainda, conhecimento, falou, sim, aceitamos o SDT. Aí que eu pensei, poxa, aí tá a possibilidade de eu economizar ainda mais, já que não tem taxa, né, comprando com cripto. Inclusive essa foi a pergunta que eu mais recebi nesse vídeo. Como comprar com cripto? O que é o SDT? Qual corretora você usou? Como você fez o pagamento? Então, basicamente, eu vou explicar para você agora como que eu fiz esse pagamento. Foi mais simples do que você imagina. O pagamento basicamente foi feito através de uma transferência de USDT. Então, eu tinha os meus dólares, que é o USDT, dentro da corretora. E para a mulher que queria pagar com o USDT, ela gerou um QR Code para mim, como se fosse uma transferência Pix. Ó, você precisa me mandar 3.750 USDT. Eu fui e mandei para ela. Escaneei o QR Code e mandei. Igualzinho uma transferência Pix, só que no caso, transferência de USDT. E eu tenho uma notícia bem legal para você que perguntou por onde começar. Qual corretora eu devo usar? Onde eu devo comprar o USDT? Presta atenção. Para você que não sabe, eu trabalho com cripto há alguns anos. E nesses anos, sem sombra de dúvidas, a corretora que mais participou da minha vida, do meu dia a dia, foi a MB, o mercado Bitcoin. E eu fiquei sabendo que eles estão com uma campanha bem interessante para quem está começando agora nesse mundo de cripto. Você aí, abrir a conta pelo link que está na descrição do vídeo ou pelo QR Code que está aqui na tela, usar o cupom GANHE25 e investir pelo menos R$50 em qualquer ativo, inclusive o SDT, em até 7 dias você vai receber na sua conta R$25 para usar do jeito que você bem entender. Então você vai conseguir comprar os seus dólares, o seu USDT, para gastar lá no Paraguai ou qualquer outro lugar e não vai pagar nem taxa para isso. O MB é uma plataforma brasileira com milhões de clientes e segue regras de transparência e conformidade com órgãos como Banco Central, CVM. Se você aí tem curiosidade de entender como é que funciona mais esse mundo, mas principalmente tem vontade de usar o SDT para fazer suas compras, aproveita essa promoção. Agora bora ver alguns comentários que vocês mandaram aqui. Ó, fui tem uns anos, tem preços mais baixos, porém é golpe. Melhor comprar em um local confiável. Local cheio de brasileiro tentando enganar outros brasileiros. Eu perdi o encanto. No Brasil hoje, dependendo da loja, dá para pegar valores próximos sem um risco. Ótimo conteúdo, parabéns. Foi o que eu falei no começo do vídeo. Olha lá no site Compras Paraguai e olha só as lojas grandes, né? Não quer dizer que as lojas pequenas são golpe, todas, mas eu não prefiro correr o risco. Vai na loja grande que a economia já é grande. Enviando pelos correios correu o mesmo risco. A fiscalização nos correios. Nem sei como conseguiu enviar sem a nota. Era melhor ter tentado embarcar como item pessoal. Eu enviei a caixa vazia pelo correio. Então, eu não enviei a caixa com produto, pelo amor de Deus, beleza? Já tentei pagar com a Cash na Itália e Suíça, não funcionou. O Brasil também nunca conseguiu usar, só nos Estados Unidos mesmo, mas vale muito a pena. Cash é o cartão de crédito que usa cripto. Eu levei esse cartão para comprar lá,
essa era a intenção inclusive, eu conseguiria ter uma economia também legal. Mas ao descobrir que dava para comprar diretamente com o SDT, poxa, a economia ficou maior ainda, tá? Então, deixei um link no último vídeo para você aí criar seu cartão de crédito cash, caso você ainda não tenha, volta no vídeo anterior lá do vlog que tem. Mas, poxa, nesse caso específico de ir lá para o Paraguai, vale mais a pena comprar diretamente com o SDT, porque é como se fosse uma transferência Pix. Se você ainda não tem conta e vai criar conta agora, aproveita as 48 horas de taxa zero e já compra o SDT. Mesmo que você vai viajar daqui 1-2 meses, já compra o SDT. O dólar hoje deu uma queda boa, então já vai estar na promoção. E se fosse pagar em dinheiro em espécie? Aí não tem taxa nenhuma, só tem o risco de você andar com o seu dinheiro lá no Paraguai, né? Alguém pode te roubar, você pode perder o dinheiro, pode molhar, enfim, tem só esse risco, mas não tem taxa alguma, tá? Igual o cripto, se você for comprar ali com SDT, beleza? Fala, Gustavo, você sabe como ativar a garantia do iPhone 17 Pro Max? Eu comprei o mesmo modelo em outubro e uso para filmagens de eventos, porém em algumas gravações parece ter feito takes de baixa qualidade, mesmo com as mais altas configurações. Testei de todas as formas possíveis, vou entrar em contato com a Nissei para ativar a garantia e ver se pode ser feito no Brasil. Boa pergunta, não sei como é que ativa isso daí. Eu sei que produtos Apple que são vendidos em lojas autorizadas possuem garantia no mundo todo. Então se você comprou um iPhone lá na Casa do Chapéu e deu problema aqui, você consegue ter essa garantia, tá? Então a mesma coisa lá no Paraguai. Por isso, volto a repetir, compre em lojas grandes e confiáveis, tá? Porque se você for azarado, como né, infelizmente aconteceu contigo, de ter problema com um produto Apple, você consegue acionar a garantia, beleza? Boa sorte aí nessa troca, irmão. Grava um vídeo explicando como usar o SDT. Vou fazer isso agora então, última pergunta, eu vou gravar um tutorialzinho para você como usar o seu SDT depois de você comprar lá no MB para fazer suas compras. Bem, ó, bora lá, já tô logado aqui na minha conta no mercado Bitcoin, tá? Lembrando, você pode fazer tudo isso pelo app, tá? Pelo aplicativo deles. Estou fazendo aqui pelo computador que é mais fácil de gravar a tela. Então, tô logado, vou vir aqui em produtos, vou pesquisar para o SDT, que é isso que eu quero comprar agora, negociar. Aqui ó, eu vou colocar quanto que eu quero comprar, né, no SDT. Então eu vou usar R$25, que é inclusive o valor que você vai receber aí de volta do próprio mercado Bitcoin, caso você abra conta e use o cupom, tá, que tá aqui na descrição. Então, ó, vou comprar R$25 em um SDT. Ó, vou estar pagando 5,31 no dólar. Quantidade, eu vou comprar $4,56. Confirmar a compra. Executado com sucesso, tá? Vou atualizar e tá aqui o meu saldo disponível de dólar. Acabei de comprar aí $4 basicamente, beleza? Então, depois que você compra os seus dólares, ou o que você já tenha na carteira, tá? No caso, eu já tinha meus dólares na carteira quando eu fui lá para o Paraguai. Eu não esperei ir lá para comprar, tá? É importante isso, inclusive. E já tenha os dólares aí comprados. Aí você vai ver aqui em enviar, tá vendo? Ó, cliquei em enviar. Carregou, aqui que você vai colar o seu endereço de destino, tá? Então aquele QR Code que eu falei para você que a loja vai te passar, o endereço de depósito, é aqui que você vai colocar, tá? Seja aqui ou no seu aplicativo. No aplicativo ainda você tem a possibilidade de escanear o QR Code, fica até mais fácil de você mandar lá para o endereço da loja que você está comprando, tá? Colocou aqui embaixo você vai colocar o valor da transferência, então $5, $10, $20, $1.000, enfim. Clicou em continuar, pronto, você vai estar fazendo a transferência aí do SDT para o destino que você quer, beleza? Esse foi o vídeo de continuação do vlog voltando do Paraguai, né, pessoal? Então, só para lembrar, tá? Eu não estou convencendo ou incentivando você a ir lá para o Paraguai ou usar cripto, enfim, nada disso. Eu só fiz um vídeo mostrando exatamente o que eu fiz, como eu faço, e se isso de alguma forma te ajudar a evitar erros ou então a economizar mais, enfim, já serviu para mim, beleza? Se esse vídeo aqui te ajuda de alguma forma, se inscreve no canal, não esquece, deixa aí os comentários, se você tem mais alguma dúvida, ficou com uma questão que você não entendeu direito, manda aí, se tiver muita gente perguntando a mesma coisa, prometo que eu vou dar uma atenção, beleza? E é isso,
Tamo junto.